Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje nós vamos começar a falar um tema bastante importante, né, para o curso de vocês, para a futura atuação profissional aí dos técnicos agrícolas, que é, né, a acidez do solo, tá? Nós vamos ver, né, como que essa acidez compromete a produção das plantas e o que nós vamos fazer para contornar esse problema, ok? Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês para a gente se orientar melhor. Só um segundo. Então, o tema, né, pessoal, desse nosso tópico é a acidez do solo e calagem. Hoje nós vamos falar mais sobre os aspectos teóricos. E daí, no próximo tópico, a gente vai entrar na etapa de cálculo de calagem. Mas vamos entender os fundamentos disso primeiro. Pessoal, nós já entendemos que a planta, ela precisa de oxigênio, ela precisa de gás carbônico, a planta precisa de água e ela também precisa de nutrientes minerais. Isso tudo a gente já viu lá no início. E o solo, pessoal, é a principal fonte desses nutrientes que são essenciais para a planta. Vai ser lá do solo, né, via raízes, que a planta vai absorver esses nutrientes. Existem outras estratégias, como adubação foliar, mas não vamos entrar nisso, não. A fonte prioritária de nutrientes para a planta é o solo, tá bom? E lá, a gente observar aqui, né? Então, todos aqueles nutrientes, né? Todos aqueles elementos que a gente encontra lá na folha, nitrogênio, fósforo, cálcio, potássio, magnésio, eles vão vir do solo, tá? Na maioria das vezes. E aí, quando a gente analisa uma planta, né, pessoal, a gente vê, né? Existem vários elementos lá, tá? Além do carbono, oxigênio e hidrogênio, que vão vir, né, da atmosfera via CO2 ou da água que a planta absorve no solo, a gente encontra nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, e isso vai vir prioritariamente do solo, tá bom, pessoal? E olha lá, isso aqui é uma ilustração muito boa, mostrando para a gente, né? Isso aqui, pessoal, é um grão de argila, tá bom? É um grão de argila. Aqui nós temos vários nutrientes retidos nesse grão de argila. Gravem bem essa ilustração, que isso nos ajuda a entender boa parte da aula de hoje. Nós temos um grão de argila, os nutrientes retidos nas cargas negativas desse grão de argila e que posteriormente, né, vão ser absorvidos pela raiz, tá bom? E aqui nós temos aquela ilustração que é bastante conhecida para a gente, né? O solo, ele é um sistema trifásico, né? Que você tem a fase sólida, a líquida e a gasosa. E os nutrientes, conforme a gente colocou, eles vão ser absorvidos pela raiz, tá? Quando eles estiverem dissolvidos na fase líquida do solo. Ou seja, para a planta absorver o nutriente, tem que ter água. É outra coisa também que a gente tem que estar atento. Se você jogou o seu adubo lá, não tiver chuva, não tiver irrigação, a planta não consegue absorver, tá bom? Então, eles vão ser absorvidos quando eles estiverem dissolvidos na fase líquida. No entanto, pessoal, eles são armazenados na fase sólida do solo, que vão ser os minerais, né? Nesse caso aqui, a argila e a matéria orgânica, que é onde eles vão estar ligados, pessoal. Tá bom?
E aí vamos ver agora aqui, novamente, né? Nós temos aqui a nossa argila, tá? Com algumas cargas negativas aqui, uma positiva, inclusive, retendo alguns elementos, tá bom? Alguns elementos. Uma coisa que a gente já tem que ter em mente desde agora, pessoal, é que a argila, é que no solo não está presente só os elementos que a planta precisa para a sua nutrição. Estão presentes também alguns elementos tóxicos para a planta, aqui muito bem representados pelo alumínio, que nós vamos ver hoje que faz um mal danado para a planta e que, inclusive, né, neutralizar esse alumínio é um dos objetivos da calagem, tá bom? E aí, vamos lá, nossa argila com vários elementos ali retidos. E aí eu vou, de cara, já colocar um conceito muito importante para vocês, que é a CTC, a capacidade de troca catiônica. O que é essa capacidade de troca catiônica, pessoal, que é importante demais para a gente? É a densidade de cargas negativas nos colóides do solo, disponíveis para reter os nutrientes. Então, vão ser as cargas negativas, pessoal, que vão estar presas. Quando eu falo colóide, eu estou falando de argila e matéria orgânica. Então, vão ser as cargas negativas presentes na argila e na matéria orgânica e que vão reter os nutrientes do solo. Tá bom? Uma vez retido, esse nutriente vai poder ser absorvido pela planta. Tá? O que é um colóide, pessoal? É toda partícula menor que 0,001 milímetro. Tá bom? É que nós temos, né, o tamanho das partículas que nós chamamos de argila, de silt e de areia. E a gente vê, né, que os colóides vão estar aqui dentro dessa fração argila, além também da matéria orgânica do solo. E por que é importante ter essas cargas, pessoal? Por que é importante ter essas cargas? Se não tem carga, tá, pessoal? Os nutrientes, eles não vão se ligar aos colóides e eles vão ser lixiviados. A lixiviação, nós já falamos sobre isso, mas é um processo de perda, de movimentação desses elementos que eles vão descer, pessoal. Eles vão lá para baixo, né? Muitas vezes atingindo até o lençol freático e a raiz não consegue absorver. Então, vamos ver aqui, ó. Quando o meu solo tem uma quantidade maior de colóides, nesse caso aqui representado pela argila, o que acontece, pessoal? Olha lá, dá uma olhada. Esses elementos vão ficar retidos, né, nesses colóides e pouquíssimo vai sair do sistema lá. Eu perdi só um potássio só. O contrário ocorre em solos onde eu tenho menos colóides, onde eu tenho menos cargas. O que está acontecendo, pessoal? Como eu tenho pouca carga, olha o que aconteceu. Alguns se ligaram e uma quantidade muito grande foi perdida. A gente não quer isso. A gente quer adubar a planta, quer que o nutriente permaneça lá para a raiz absorver, né, para a planta ficar bem nutrida. Vamos ilustrar isso aqui agora como seria na adubação. Esse pontilhado, pessoal, está marcando a coisa que a gente chama de zona de absorção radicular. É até onde a planta consegue absorver os seus nutrientes. E quando eu adubo, né, aí eu estou colocando esse solo aqui mais vermelho para representar um solo que tem mais argila, que tem mais colóides e que, portanto, tem mais cargas para reter esses nutrientes. Eu joguei adubação aqui nos dois, ó. Dá uma olhada, pessoal. Estou adubando os dois. No meu solo com mais colóides, os nutrientes vão ficar retidos aqui, pessoal, com mais cargas negativas. Eles vão ficar retidos aqui próximo à raiz, na zona de absorção radicular. Já nesse outro solo com menos cargas, olha o que acontece, pessoal. Eu jogo o adubo aqui e esses nutrientes eles vão lixiviar, eles vão descer para camadas mais profundas, onde a raiz não consegue absorver. Aí está acontecendo isso aqui, né? Mesmo com a adubação, a minha planta vai ficar mal nutrida, vai ficar deficiente em algum elemento, tá bom?
E o que acontece, pessoal? Grande parte das cargas presentes nos solos altamente intemperizados, que são os solos que nós vamos trabalhar, né? Solos mais velhos, que é bastante comum aqui no Brasil e nos países de clima tropical. Grande parte dessas cargas estão na matéria orgânica do solo e também na argila. E dependem do pH, pessoal. E dependem do pH. Então, elevar o pH do solo, né, desse nosso solo que está ácido, elevar o pH do solo vai ser imprescindível para o aumento, né, na quantidade de cargas disponíveis, possibilitando a retenção dos nutrientes adicionados e evitando aquele processo de perda lá que a gente ilustrou no último slide, tá bom? Então, um dos motivos da gente fazer a calagem é que a gente precisa corrigir esse pH do solo para ter mais carga, tá bom? Nós precisamos de cargas no nosso solo para reter os nutrientes, beleza? Ah lá, pessoal, quando eu tenho um solo ácido, tá? Quando eu tenho um solo ácido, essas cargas que eu tenho, elas vão estar preenchidas com hidrogênio, o que eu não quero, tá? Hidrogênio causa acidez, com alumínio, o que eu também não quero, e uma pequena parte com nutrientes, cálcio, magnésio, potássio e até mesmo sódio. Já quando eu tenho um solo ali com pH corrigido, pessoal, essas cargas, elas vão estar preenchidas um pouco ainda com hidrogênio, mas olha lá, ó, vai ter muito mais cálcio, vai ter muito mais magnésio, vai ter muito mais potássio para minha planta absorver, que é o que ela precisa. E não vai ter o alumínio, que é extremamente tóxico para minha planta. A gente não quer, pessoal, o Al, tá? A gente não quer o alumínio, ele mata a planta, tá bom? E é por isso que nós precisamos corrigir o pH do solo, beleza? Só para a gente se lembrar, né? A gente está falando de pH. O que é o pH? pH, pessoal, é uma escala que vai de 0 a 14 e que divide as coisas, né, em ácidas ou básicas, tá bom? A gente tem o 7 ali, né, que seria um pH neutro, tá? O que está abaixo de 7 a gente chama de ácido, e o que está acima de 7 a gente chama de básico. Mas nós vamos ver, né, que na agricultura não é bem assim. A gente não quer um solo com pH 7, tá bom? Mas o problema é que na maioria das áreas, pessoal, na maioria das áreas, principalmente no cerrado, o pH vai estar em valores aqui em torno de 4, pH em torno de 4. Isso é muito ruim para a planta, tá? Vai ter muito alumínio, vai ter pouca carga para reter os nutrientes. A gente quer levar ele para algo aqui entre 5,5, 6,5, tá bom? E só para a gente se lembrar também lá do ensino médio, é que o pH é uma escala logarítmica, desculpa, negativa, tá bom? Então, o que acontece? Quanto menor o pH, mais hidrogênio vai ter, causando acidez, tá? É por isso que a gente quer aumentar o pH, beleza? Mas essa parte da química aqui não é tão relevante para a gente. Eu já começo falando para vocês, pessoal, tem gente que salta essa etapa de corrigir o pH do solo e vai direto para a adubação. É por isso que nós estamos falando aqui da correção da acidez primeiro, porque a adubação nunca será efetiva se o seu solo estiver ácido. Primeiro, olha lá, ó, nós já vimos que as cargas dependem do pH do solo. Eu preciso aumentar o pH para eu ter mais carga e essas cargas reterem os meus nutrientes e evitar, né, aquela ilustração que a gente viu lá, de adicionar o nutriente e ele descer lá para baixo, para uma zona fora do alcance das raízes, beleza? E olha lá, o pH também interfere na disponibilidade dos nutrientes, a acidez inibe o desenvolvimento das raízes.
Se o meu pH está ácido, eu vou ter elementos tóxicos como o manganês e o alumínio, além, né, do efeito direto na absorção de água e nutrientes, tá bom? Então, pessoal, antes de pensar em adubação, nós precisamos corrigir o pH do solo por meio da calagem, tá? Aqui só para a gente ilustrar, ó, como é o comportamento, né, a disponibilidade de alguns nutrientes de acordo com o pH. Por isso que a gente falou em pH ali em torno de 5,5, 6,5, pessoal. Que é nesse pH você vai conseguir ali um equilíbrio, tá? Entre uma disponibilidade razoável para boa parte dos elementos que a planta precisa absorver, tá bom? O que a acidez causa no solo, pessoal? Os principais efeitos da acidez e do alumínio, tá? Que é esse elemento que sempre anda junto com a acidez, com baixo pH, os principais efeitos vão ser no sistema radicular da planta, tá? E a planta que não desenvolve raiz, ela não vai desenvolver parte aérea, ela não vai produzir grão, ela vai sofrer com um dia sem chuva, tá bom? Aí você vai ter, né? Se o solo tá ácido, pessoal, você vai ter raízes curtas e grossas, você vai ter raiz escura, tá bom? É bem, é bem característico, pessoal. A raiz fica curta, escura e grossa, quando o pH do seu solo está ácido. E aí vai ter uma predisposição para infecção, né, por algumas doenças. E lá na célula, né, você tem a inibição do alongamento celular, você tem o rompimento de algumas células também, mas é bem característico, pessoal. Essa planta aqui, muito provavelmente milho, cresceu num solo de pH corrigido. Aí você tem a raiz abundante, né, raízes mais longas, claras, tá? Aí dê uma olhada aqui na planta que cresceu em pH ácido, em um solo com níveis tóxicos de alumínio. Raiz grossa, curta, escura. Os sintomas são muito característicos, pessoal. Chegou na área que não está produzindo bem, você arrancar uma planta e ver isso aqui, é problema de acidez, tá bom? É calagem que foi mal feita ou nem foi feita. E aqui, pessoal, só para ilustrar, ó, aqui nesse ambiente as plantas cresceram sem alumínio. Aqui, ó, zero de alumínio. Já que tinha um pouquinho de alumínio, olhem a diferença no desenvolvimento das raízes. Então, nós queremos alumínio zero na nossa área. Nós vamos falar de análise de solo. Inclusive, a atividade desse módulo é conseguir uma análise de solo com um colega, com um parente, com alguém que trabalhe na área. Vocês precisam conseguir uma análise de solo. E lá na análise de solo, tem escrito lá alumínio, com o teor de alumínio que tem no seu solo. Idealmente, precisa ser zero ou algo muito baixo, tá bom? Porque o alumínio vai matar a planta. Aí, quando vocês pegarem lá a análise de solo de vocês, já procura pH e vê o valor que está, e já procura alumínio, tá bom? Isso é muito importante. Aqui um experimento, né? Mais um experimento. Essa raiz aqui cresceu em solo ácido, enquanto essa aqui cresceu em solo corrigido, tá bom? Solo com pH mais alto. Observe a diferença no desenvolvimento. E por que o solo é ácido, pessoal? Por que os nossos solos são ácidos? Né? Porque o cerrado, ou mesmo as áreas de lavoura que não recebem calagem regularmente, vão ter solos, né, tão ácidos. Primeiro, material de origem desses solos. Lembrem-se, né? Há muito tempo atrás a gente falou sobre intemperismo, né? Todas aquelas questões. Primeiro, material de origem. Nós temos aqui solos que se originaram de rochas ácidas. E, além disso, você tem a remoção, né? A planta vai absorvendo os cátions básicos que estavam lá
nas cargas da argila. A planta vai absorvendo cálcio, vai absorvendo magnésio, e aí vai ficar lá só hidrogênio e alumínio. Além disso, né, numa escala menor, a própria decomposição da matéria orgânica causa acidez, além do uso de fertilizantes minerais, principalmente nitrogenados, tá bom? E aqui isso ilustra melhor, né? Nós temos rochas que são ácidas, tá? Nós temos rochas aqui que são ácidas, a exemplo aqui do granito, tá? O mineral quartzo também, ele é mais ácido, tá bom? E aí, se o seu solo já se origina de uma rocha ácida, ele já nasceu ácido, tá? Tem um problema para a gente. A remoção de base, né, que nós mencionamos, aquilo que a gente falou, né? Vai removendo base, né? A planta vai absorvendo, seu solo fica desse jeito. Pouco hidrogênio, alumínio, um pouquinho de cálcio e magnésio. E não fica do jeito que a gente queria, né? Com cálcio, magnésio, potássio, enchendo essas cargas. E, além disso, conforme colocamos, a própria decomposição da matéria orgânica libera hidrogênio no solo, causando acidez, mas isso é muito moderado, tá bom? Nós nem temos tanta matéria orgânica no solo assim para causar esse tipo de acidificação. A não ser que você esteja em outro ambiente, no organosolo, isso aqui é pouquíssimo relevante a nível de causar acidez no solo. E o uso de fertilizantes minerais, tá? Principalmente os nitrogenados. Porque, pessoal, no processo aqui de oxidação do amônio, tá? Quando você aplica lá no solo, libera aqui, ó, um hidrogênio. Isso causa acidez. Tá bom? Por isso que numa área, né? Por isso que você tem que fazer calagem periodicamente. Não é só quando você abre a área, tá? E o que que a gente vai fazer para corrigir essa acidez, então, pessoal? Nós já vimos que a planta, né, a acidez é terrível. Você não vai ter carga para reter os nutrientes que você adiciona. O alumínio vai matar a sua planta. A raiz desenvolve pouco, tá? Como é que a gente vai corrigir essa acidez, então? O solo está lá, o solo é ácido, tá? Nós vamos corrigir, na maioria das vezes, com o calcário, pessoal. Com o calcário, famoso calcário, tá? Pensando em corrigir a acidez numa camada mais superficial, até 20 ou 30 centímetros de solo, no máximo. Já em situações que a gente quer corrigir em camadas mais profundas, para possibilitar que essa raiz nossa cresça bastante, explore um volume muito grande de raízes, nós vamos usar o gesso. Tá bom, pessoal? E a calagem, então, pessoal? A calagem, né, é a adição de um material corretivo no solo, geralmente o nosso calcário, que tem a capacidade de suprir um cátion ao solo, tá? E liberar um ânion que tem capacidade de retirar hidrogênio do ambiente, tá bom? E o principal que a gente usa é o calcário, tá? O calcário. Essa reação do calcário no solo está fundamentada no fenômeno de troca catiônica. O que acontece, pessoal? Aqui nós temos a superfície do nosso coloide, tá? Lembrem-se, ou argila ou matéria orgânica, e com hidrogênio aqui retido. Nós não queremos hidrogênio, pessoal. Aí o que acontece? Quando eu adiciono o meu calcário, aqui representado por MX, o M aqui, que é algum metal, tá? E o X aqui, que é a minha base forte, o que acontece? Quando eu adiciono, esse M vai entrar no lugar do hidrogênio, ótimo, é isso que a gente quer, e o hidrogênio vai se ligar, vai ser neutralizado por essa base forte, tá bom? Esse é o fundamento da calagem, essa troca. Você tira o hidrogênio e coloca algo que você queria, no caso, cálcio ou magnésio, tá?
E aí, quando a gente. Aí aqui nós estamos ilustrando usando o carbonato de cálcio, que é exatamente o calcário. Aí, pessoal, a gente tinha aqui um solo ácido, com hidrogênio e alumínio retido. Aí a gente adicionou o calcário, tá? Com água, tá bom? Não existe calagem se não tiver chuva. O calcário precisa de água para reagir. Prestem atenção aqui nessa reação. E aí o que acontece, pessoal? O cálcio entra no lugar aqui desse hidrogênio e desse alumínio, e aqui o alumínio sendo neutralizado por essa base forte que foi fornecida também pelo calcário. Essa é a reação de neutralização, pessoal, desse alumínio e hidrogênio, e que eleva, né, além de neutralizar esses elementos que são tóxicos para a planta, elevam o pH do solo. Tá? Aqui só uma série de reações que para a gente não é tão relevante assim. Lembrem-se, né, a fórmula do carbonato de cálcio, que é o calcário, é o CaCO3, tá bom? E é esse material que vai, alguns, né, vão ter magnésio aqui também, e é esse material que vai reagir no solo, e por um fenômeno de troca, vai tirar aquele alumínio, aquele hidrogênio que estava lá retido na argila, você vai ter cálcio e magnésio preenchendo essas cargas, e esse alumínio e hidrogênio serão neutralizados, tá bom? Bastante importante. E quais são os efeitos benéficos da calagem, pessoal? Primeiro, correção da acidez do solo. Se o solo que está lá com pH 4, 4,5, ele vai subir, né, para 5,5, 6, que é algo que a gente quer, tá bom? Aí você tem insolubilização de elementos tóxicos, o alumínio e o manganês, que vão matar a planta começando pela raiz. Além do aumento dos teores de cálcio e magnésio, estimula a atividade microbiana, estimula a vida no seu solo e possibilita um maior desenvolvimento de raízes. Beleza? Quando que a gente aplica o calcário, pessoal, e como? A reação do calcário, pessoal, ela demora, e ela é altamente dependente da água. Então, o que acontece? O calcário ele vai ser aplicado de 2 a 3 meses antes do plantio. Ou seja, aqui na nossa região já tem muita gente aplicando calcário. Só que lembrem-se, ele precisa de água para reagir. Não adianta nada se aplicar e não ter água. Tem que ter pelo menos 1, 2 chuvas boas para possibilitar a reação desse calcário no solo, tá? E ele é distribuído uniformemente sobre a superfície, tá? A gente chama isso de aplicação a lanço, né? Já tem vários implementos adaptados para isso. E depois ele é incorporado com arado ou grade, para o vento não levar embora, tá? E para acelerar essas reações, beleza? Atenção, sempre quando pensar em calcário, pessoal, tempo e água, tá? Não se esqueçam disso. E nós temos a classificação dos calcários também, de acordo com o teor de magnésio, pessoal. De acordo com o teor de magnésio. Calcário é uma fonte de cálcio e magnésio para a planta. Lembrem-se disso. E a gente classifica de acordo com o teor de magnésio. Se tem pouco magnésio, menos que 5%, nós chamamos de calcítico. Entre 5 e 12% de magnésio, nós vamos chamar de calcário magnesiano. Enquanto, né, calcários que são provenientes de rochas mais ricas em magnésio, nós chamamos de calcários dolomíticos, tá bom? Como que a gente vai escolher? Isso varia muito de uma região para outra, né? De qual calcário você tem disponível, porque a questão logística que é muito importante, pessoal. O calcário é relativamente barato, o que encarece é a logística, é o frete, tá? Mas a gente considera como é que está a sua relação cálcio e magnésio no solo
e também a exigência da planta. Tem planta que precisa de muito magnésio. Aí pode ser que você tenha que gastar um pouco mais num calcário dolomítico, tá bom? Quando a gente fala em isso tudo, pessoal, para corrigir acidez até 20 centímetros, 25. Ah, professor, mas eu estou trabalhando com a cultura perene, com uma árvore, estou trabalhando com uma frutífera, ou mesmo com uma gramínea que explora um volume de raiz muito grande, eu quero corrigir a acidez até camadas mais profundas. Você tem a opção, né, de incorporação profunda do calcário, tá? Você pode usar até mesmo um subsolador para isso. Ou você pode fazer a gessagem, pessoal. A gessagem. Com gesso, pessoal, o gesso, né, que é um material bastante móvel no solo, que consegue descer com muita facilidade, você vai ter essa melhoria do ambiente radicular abaixo da camada que é usualmente corrigida na calagem, tá bom? É a reação do gesso aqui, né, que é o sulfato de cálcio hidratado, ela é diferente da do calcário, né? Além disso, o gesso, ele apresenta enxofre na sua composição, que é outro elemento importante para a nutrição das plantas, mas não apresenta magnésio, tá? E observem aqui, pessoal, você tem, né, o sulfato aqui de cálcio e a sua argila com alumínio aqui retido, que é o que a gente não quer, causando acidez, elemento tóxico para a planta. Você aplicou aqui o seu gesso, sulfato de cálcio. Esse alumínio, né? Esse alumínio, essa carga que estava sendo ocupada pelo alumínio, passou a ser ocupada pelo cálcio, que é o que a gente quer, e o alumínio, ele formou aqui um par iônico com sulfato que não causa toxidez para a planta, tá? Ele não foi neutralizado, mas esse par iônico aqui que ele formou não é tóxico para a planta mais, tá bom? E como que a gente aplica gesso, então, pessoal? Geralmente depois, né, ou mesmo antes da calagem, tá? E o gesso aqui dissolvido em água, pessoal, consegue atingir camadas superiores a 60, 80 centímetros. O gesso é bastante móvel e é uma fonte, conforme colocamos, de cálcio e enxofre, tá? E aí eu coloco para vocês aqui algumas ressalvas em relação ao gesso, principalmente em solos arenosos. O gesso tem o que a gente chama de efeito laxante. Ele vai levando, né, vários elementos para camadas mais profundas do solo. A gente tem que ficar atento com isso, que nós já falamos da lixiviação, e que a gente precisa dos elementos na camada de absorção radicular. Então, se a gente está num ambiente que o solo já tem poucas cargas e que a gente já sofre com a lixiviação, que é o que ocorre nos solos arenosos, a gente tem que ser bastante prudente com isso, tá? E nós temos essa questão de culturas anuais e perenes. O gesso funciona muito bem também em culturas anuais, em soja, em milho, tá? Mas os resultados são melhores ainda em culturas perenes, pessoal, que exploram um volume de solo maior, que tem raízes mais profundas, tá bom? Além disso, você tem que fazer uma análise de solo da camada que você quer corrigir. Se você quer que o seu gesso, né, corrija a camada de 40 a 60, você tem que saber como que a coisa está lá, até mesmo para você fazer a recomendação do gesso, tá? Em solos, vocês vão M, pessoal, M minúsculo, significa saturação por alumínio, e isso vem aí na análise de solo que vocês vão conseguir. Se a saturação por alumínio for maior que 20% e a concentração de cálcio menor que 0,5 centimol de carga, você tem uma altíssima probabilidade de resposta com a aplicação do gesso, tá bom? Então, o gesso também pode ser um aliado aí para diminuir os níveis, né,
tóxicos de alumínio no solo, mas não é um corretivo de acidez igual ao calcário, tá bom? O trabalho dele é mais fornecer cálcio e diminuir a atividade do alumínio no solo. Aqui só uma ilustração para a gente, pessoal, ó. Aqui nessa camada você fez calagem, você tem 0 de alumínio, seu pH tá bom, mas aí passou dessa camada, né, vamos supor que aqui tá 20 centímetros, você tem muito alumínio, porque o calcário não chegou aqui, e o seu pH tá ácido. Então a sua raiz vai explorar um volume de solo pequeno, e isso é ruim, pessoal, porque o solo, né, muitas vezes, ele tem água aqui, mas não tem aqui, né? Nesse processo de secagem que começa pela superfície, ele vai ter água aqui, em camadas mais profundas, e não tem aqui. Então, é interessante que a sua planta tenha raízes mais profundas para conseguir absorver essa água que está na camada mais profunda. Aqui, para a gente, isso é importantíssimo, tá? Importantíssimo, Alan. Muitas vezes você tem também um impedimento mecânico, que é a compactação, limitando o crescimento das suas raízes, né? A sua raiz fica muito restrita àquela camada arável de 0 a 20 centímetros. E aí, quando você usa aqui um calcário, olha lá, ó, carbonato de cálcio, aí você corrige o problema da acidez do alumínio em superfície. E você usa o gesso também, tá? Que vai diminuir a concentração desse alumínio nas camadas mais profundas e possibilitar um maior crescimento dessas raízes. Olha como a raiz está vindo aqui, pessoal, numa camada bem mais profunda. E aí, se você tiver um problema de veranico, se ficar uma semana, 10 dias sem chover, essa planta não vai murchar, porque ela vai estar absorvendo a água que está aqui embaixo. Enquanto aquela anterior que a gente viu, que a raiz só vinha até aqui, ela já vai estar quase morrendo em decorrência da falta de água, tá bom? Então, o gesso é muito bom para isso, pessoal, para aumentar a área, o volume de solo explorado pelas raízes. Aqui nós temos algumas fotos, experimentos, só para mostrar para vocês, pessoal, esse efeito da calagem, né, no crescimento das raízes. Na verdade, é para mostrar mais o seguinte, pessoal, a raiz, tá, se tem alumínio, se o solo está ácido, ela não vai, ela simplesmente interrompe o seu crescimento, tá, interrompe o seu crescimento. Então, observe o seguinte, aqui no solo corrigido, pessoal, nós temos calcário em todos esses anéis aqui, tá? Em todos esses canos aqui, a gente tem, ao longo de todo esse tubo, a gente tem calcário. Enquanto que nesse aqui, o não corrigido, a gente colocou calcário aqui só na superfície. Aí vamos ver o que acontece. Olha aí, pessoal, no solo, né, onde a acidez foi corrigida até uma profundidade maior, olhem o crescimento abundante das raízes, mesmo em profundidade. Isso aqui vai ser imprescindível para absorção de água e nutrientes, pessoal. Isso aqui vai fazer toda a diferença, principalmente num cenário de restrição hídrica. Agora, olha aqui na situação. Você corrigiu só esses 2 primeiros anéis, tá? Você aplicou calcário aqui só nesses 2. Você fez uma correção superficial da acidez. A raiz não passou disso, ó. A raiz não passou disso aqui. Então, o que acontece? Ficou 3 dias sem chover, essa camada de solo aqui seca. A água vai estar aqui, vai estar aqui, vai estar aqui. A raiz não consegue absorver. Né? Se não tem raiz aqui para absorver essa água, que está camadas mais profundas, então, pessoal, tem alumínio, a raiz não chega. E se a raiz não chega, é um problema para a gente. Tá bom? Para finalizar, pessoal,
eu retomo aquilo que eu coloquei para vocês. A adubação nunca será efetiva em solo ácido, tá? Para ter carga, você depende do pH, né? Então você precisa aumentar esse pH para você ter mais cargas negativas e que vão reter os nutrientes que você adicionou via adubo. O pH interfere na disponibilidade. Se você tem acidez, a raiz não cresce. Alumínio e manganês são altamente tóxicos e matam a planta, além desse efeito direto, né, de volume de solo explorado, que vai ser muito importante para a absorção de água e nutrientes. Tá bom, pessoal? A gente encerra por aqui. Muita atenção com essa aula. Façam uma revisão utilizando essa apresentação. Leiam com bastante atenção o material escrito e busquem a análise solo, tá? Olha com um colega, com um parente, com alguém que vocês sabem que trabalha na propriedade, que essa análise solo vai ser imprescindível para a gente entrar no que vocês gostam agora, que são os cálculos, tá bom? Pessoal, para isso então, eu agradeço aí mais uma vez a atenção, tá bom? E um grande abraço a todos. Até mais.